A pessoa está falando que é o irmão dela. O que que houve com ela? Tudo bem, tudo bem. Depois você passa a informação, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou só fazer uma mudançazinha aqui rápida, pessoal. Espera aí, deixa eu pegar aqui uma outra informação. Depois alguém, por gentileza, verifica o que houve com a Liliane, tá? É porque a professora tem problemas de saúde. Aí eu acho que ela tinha doença chamada lúpus, né? Aí ela fica se Uhum. tratando. Ah, entendi. Então, É, é frequente isso que acontece com ela, né? Dela precisar ir ao hospital. eu não sei, mas ela sempre se trata assim em hospitais. É alguma doença séria que ela tem. Entendi. Se eu não me engano, o lúpus é uma doença autoimune. É uma doença autoimune, exatamente. E o tratamento é feito, acho que pelo resto da vida, viu? Ela já fez cirurgia e tudo. É uma pena que ela tenha precisado se ausentar, mas vamos aguardar se. Esperamos que não seja algo mais grave, né? Então, meninas, é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho do Word hoje, tá bom? Então, assim, vocês estão vendo a tela aí? Dá para ver aí? Tranquilo? Pronto. Então é o seguinte, eu vou passar um pouquinho para vocês hoje a respeito da formatação de trabalho. A gente vai formatar um trabalho acadêmico, um trabalho comum, não necessariamente um TCC, mas se vocês fossem hoje apresentar entregar um trabalho, tá, acadêmico dentro das normas da ABNT, certo? Então assim, eu vou só criar um textozinho aqui aleatório para vocês verificarem a diferença da formatação, tá? Pronto, criei aqui um texto aleatório. Vocês percebam que, olha como está a formatação desse texto, né? Então, o parágrafo está bagunçado, o texto está todo alinhado à esquerda, as margens aqui, né, não estão no formato EBNT, né? Então, a gente precisa pegar o nosso texto, tá? E colocá-lo aí no formato da ABNT. Então, hoje a gente vai ver aqui como formatar esse texto, como fazer esse texto de uma forma que fique bem simples a minha formatação, e vamos criar capa, sumário, e vamos fazer numeração de página. Basicamente, a gente vai fazer isso. São coisas bem simples, tá? Que às vezes as pessoas acham que é difícil, mas acaba não sendo, certo? Então, assim, pessoal, a gente precisa preparar o nosso documento, tá? O nosso documento para que eles fiquem dentro da formatação. Eu vou mostrar aqui para vocês uma formatação de trabalho que eu fiz hoje, para vocês perceberem a diferença. Ao final da nossa aula, nós vamos ter construído, tá, um trabalho igual esse aqui que eu fiz. Ó. Nome da faculdade, eu botei psicologia aqui. Então, deixa eu trocar aqui para serviço social. Pronto. Tá? Aqui, ó, nós temos a capa. Nós temos aqui, eu pulei uma página aqui, nós temos a folha de rosto, tá? Que é onde a gente vai ter o nosso nome. Nós vamos ter aqui o nome do trabalho, título do trabalho, né? A partezinha que tem aqui indicando que trabalho é esse. Nós vamos ter um sumário, tá? Contendo tudo aquilo que nós temos de trabalho. Nós vamos ter aqui uma parte de introdução, uma parte de fundamentação teórica, uma parte de metodologia, uma parte de resultados e discussão e uma parte de conclusão, tá? E ainda uma parte de bibliografia, certo? Então, eu vou estar mencionando aqui, a gente vai montar, a partir daquele textinho lá, certo? Esse trabalho igual esse aqui, tá bom?
Então vamos lá. Eu preciso primeiramente preparar o meu documento inicial dentro das normas da ABNT. E como a gente começa? Nós podemos iniciar a nossa formatação a partir da fonte, certo? A fonte que é a letra, como a gente chama comumente, tá bom? Então, nós vamos buscar aqui, ainda em página inicial, aqui no Word, aqui na parte de cima, e toda essa parte aqui traz a nossa formatação de fonte. Então, as normas da ABNT diz que nós devemos utilizar duas fontes, Times New Roman ou Arial. Para esse trabalho aqui, nós vamos utilizar Arial. Então, questão básica, eu clico aqui na setinha, tá? A fonte Arial já é a primeira que aparece aqui para mim, caso eu já tenha utilizado, ou então eu posso clicar duas vezes dentro da caixinha e digitar Arial. O que eu faço? Pressiono Enter no meu teclado e ele já formatou. O tamanho ao qual a ABNT informa que nós devemos construir os nossos trabalhos é o tamanho 12. Eu tenho duas formas, aliás, três formas de fazer isso aqui, tá? Uma delas é clicando aqui na setinha onde tem o tamanho da fonte, tá? E clicando sobre o tamanho 12, certo? Eu posso também digitar o tamanho 12, clico duas vezes, digito o tamanho 12. Ou eu ainda posso, aqui, caso ela esteja com uma letra menor, por exemplo, tamanho 8, clicar aqui nesse Azinho maior que tem aqui e deixando até o tamanho 12. Já fica formatado o meu trabalho. Certo? Então, montamos a nossa fonte. Arial, tamanho 12. Feito isso, nós vamos para o parágrafo, que é o item que está aqui do lado. Certo? Então, fonte já foi. Vamos formatar agora o parágrafo. Tá? A gente vem aqui no item parágrafo, aqui na parte de cima, e aqui no canto superior direito, inferior direito, melhor dizendo, tem as configurações de parágrafo, que é uma setinha aqui apontando para baixo, aqui na diagonal. Então, clico sobre ela, tá? E ele aparece para mim uma outra tela. Essa tela é a configuração, a formatação do parágrafo. Então, as normas da ABNT me dizem que aqui na parte de alinhamento de texto, tá? Os textos devem ser justificados. Então, quando eu clico aqui na setinha, ele vai aparecer as opções para mim. Ó. Alinhamento à esquerda, o texto vai ficar alinhado à esquerda, como esse texto que eu mostrei agora para vocês. Centralizado, ele vai ficar no centro. Direita, ele vai ficar justificado sempre à direita. Aliás, alinhado sempre à esquerda. E nós vamos utilizar justificado, que é aquele texto que ele fica enquadrado dentro das margens do meu trabalho. Então, eu vou escolher a opção justificada. Certo? Sobre o recuo, tá? Vocês percebam que qualquer alteração que eu faça aqui na parte de cima, ele vai me dando uma visualização aqui embaixo de como o texto vai ficar. Então, ó, por exemplo, se eu botar centralizado aqui, ó, ele vai aparecer, vai dizer que o texto aparece aqui para mim. Se eu botar alinhado à direita, ele aparece aqui para mim. Nesse caso, eu preciso justificado, então ele vai ficar completamente enquadrado aqui nas margens da minha planilha, do meu documento. Na parte de recuo, pessoal, nós falamos de alinhamento, na parte de recuo, a ABNT nos diz que o recuo para os parágrafos, ele deve ser um recuo sempre na primeira linha do parágrafo, e esse recuo deve ser de 1,25 centímetros. O Word, como é uma ferramenta inteligente, tá? Ele já tem isso pré-definido. Então, quando eu clico aqui onde tem recuo, a gente não vai utilizar esse aqui, nós vamos utilizar esse recuo especial. Clicando em recuo especial, ele aparece aqui duas opções para mim, primeira linha e deslocamento. Nós vamos utilizar primeira linha, ok? É o recuo na primeira linha do parágrafo. Então, cliquei em primeira linha, ele já aparece aqui para mim pré-programado 1,25 centímetros, que é o que nós precisamos dentro das normas da ABNT. Agora nós vamos para o espaçamento. O espaçamento é o quê? O espaçamento que nós vamos trazer entre as linhas dos parágrafos, entre cada linha. Então,
Aí, no Word de vocês, se tiver marcado aqui, no caso, se essa opção antes e depois tiver marcado alguma numeração, vocês vão mudar para zero. Tanto vocês podem digitar, quanto vocês podem clicar aqui nas setinhas para baixo e mudar para zero. Certo? Aí nós vamos marcar o quê? A opção aqui, espaçamento entre linhas. Ele vai estar aqui pré-visualizado como múltiplos. Cliquei na setinha e ele já tem também uma pré-programação do espaçamento, que o espaçamento entre linhas é de 1,5, de 1,5. Então, eu cliquei aqui, né, 1,5, ele já dá aqui para mim como o meu texto vai ficar, e eu simplesmente aqui dou um OK, certo? E percebam que o cursor aqui do mouse, ele já pulou um pouquinho para cá, e na régua aqui do Word, a gente consegue ver que ele está dizendo o seguinte, ó, aqui tem um recuo, aqui é a margem, mas aqui tem um recuo. Aí falta um outro elemento muito importante, que é a formatação da folha, a formatação do documento, das margens desse documento. A ABNT diz que para margens superiores e esquerda, superior e esquerda, nós temos que ter 3 centímetros. Por quê? Porque geralmente, pessoal, para trabalhos, para TCC, para outros tipos de trabalho, nós fazemos a encadernação desse trabalho. Então, para fazer a encadernação, a gente precisa que a margem esquerda ela seja maior, certo? Então, a gente vai fazer aqui. Como que a gente vai fazer essa modificação, tá? Nós vamos ter superior 3 centímetros, esquerda 3 centímetros, inferior 2 centímetros e direita 2 centímetros. Nós vamos sair daqui da página inicial e vamos para a opção de Layout, a aba de Layout. Clicando na aba de Layout, o primeiro item que aparece aqui no canto é a aba de Margens, tá? É Margens. Então, eu clicando aqui em Margens, tá bom? Eu vou trazer aqui para mim a configuração dessas margens. Então, eu vou lá no item Margens Personalizadas, que está lá embaixo, certo? Venho aqui em Margens Personalizadas, clico sobre elas, e aqui ele vai me dar as opções. Nós vamos mexer somente aqui nessa partezinha das margens. Então, aqui, ó, eu tenho superior, eu vou digitar aqui, ó, 3. Esquerda já está como 3. Se não tiver, eu digito 3. Opa, peraí que eu saí aqui da margem. Inferior, eu digito 2. E direita também digito 2. Aqui já aparece para mim. Eu posso tanto pressionar Enter quanto dar um OK. Cliquei aqui em OK, ele já alterou as margens. Como eu consigo ver essa alteração das margens? Através das réguas aqui. Acho que não vai dar para vocês verem aqui, mas aqui na régua está aqui, ó, tem 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, tá? Aqui no canto tem o tamanho referente a 2 centímetros também. Agora, eu vou criar novamente aquele texto aleatório, tá? E vocês vão ver a diferença dele, certo? Então, deixa eu criar novamente aquele texto aleatório que eu criei agora há pouco, certo? E vejam que ele já aparece completamente diferente. Já temos esse texto feito e dentro das normas da ABNT. Se nós fôssemos usar aqui o Times New Roman, certo? Eu posso alterar a fonte e ele vai estar formatado da mesma forma. Ok? Até aqui, tudo ok? Está dando para entender? Alguma dúvida? Perfeito. Então, eu vou pegar esse mesmo texto aqui, pessoal, e vou copiar ele algumas vezes, para que cada novo texto copiado aqui corresponda a uma parte do meu trabalho, tá? Então, deixa eu só copiar aqui. A gente tem introdução, desenvolvimento, formatação teórica, metodologia,
resultados, conclusão e bibliografia. Não, bibliografia não precisa. Não vai precisar. Deixa eu só retirar isso aqui. Perfeito. Então, deixa eu ver se a gente vai conseguir aqui fazer. Então, para criar agora, todo o texto nós vamos ter os títulos, né, de cada parágrafo. Geralmente a gente começa um trabalho com introdução, né? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Tá? Eu vou dar um Enter aqui sobre o parágrafo. Aqui na parte de cima, clico aqui sobre o item anterior ao parágrafo, aperto a tecla Backspace e ele vai voltar aqui para mim. Por quê? Porque para títulos de parágrafo não temos aqui o recuo, tá? Nós não vamos ter essa parte recuada. Então, vamos clicar aqui e vamos criar introdução, certo? Vamos ter também aqui no trabalho um item que é chamado de fundamentação teórica. Estamos trabalhando com trabalho fictício, tá, pessoal? Vamos ter um outro aqui que será chamado de metodologia. Certo? Tenho que voltar aqui. Eu só fiz o mesmo aqui no outro. Aqui no outro nós vamos ter resultados e discussão. Ok? E nós vamos ter aqui, por fim, conclusão do trabalho. E vamos ter ao final também a bibliografia. Certo? Só que, além, nós vamos ter aqui, pessoal, podemos ter títulos e subtítulos, tá? Vamos supor aqui que no item, aqui na fundamentação teórica, a gente tenha subtítulos, tá? Vou botar aqui um subtítulo. Vou botar aqui a formatação de trabalho. E aqui no item também da metodologia, vamos botar aqui um subtítulo como métodos de pesquisa, tá? Resultados de discussão, a gente pode criar um subtítulo aqui também para resultados. Aqui a gente pode criar um subtítulo para discussão. Aliás, podemos criar um outro subtítulo, que seria discussão. Vou já explicar para vocês por que eu estou fazendo isso. Agora vem um pulo do gato muito bacana para que vocês façam o seguinte: com apenas uma formatação, vocês consigam pegar essa formatação e levar para o trabalho de vocês como um todo. Então, assim, as normas da ABNT, pessoal, nos dizem que para títulos de parágrafo, tá, nós devemos ter sempre em caixa alta, em negrito, no tamanho 12, e eles devem estar numerados. Então, vou mostrar aqui para vocês uma forma bem bacana da gente fazer isso, tá? Vou clicar aqui, pessoal, selecionar aqui esse item introdução, tá? E eu vou aqui na aba de referências e vou ter o item aqui adicionar texto, certo? Adicionar texto, eles vai me dar os níveis, certo? Então, você vai ter aqui 3 níveis, tá? Que é o nível 1, ele é o nível de título, nível 2 é de subtítulo e nível 3 são aqueles outros subtítulos que tem no meio do texto. A gente vai já chegar nesse ponto aqui bem interessante. Então, para títulos de parágrafo, que são os que estão em caixa alta, eu vou colocá-los como nível 1, tá bom? Então, cliquei aqui, ó, adicionar referências, adicionar texto, nível 1. Pronto, vocês veem que eles modificou um pouco aqui. Agora, eu vou formatar esse item introdução e vou botar nas normas da ABNT. Volto lá para a página inicial. O que a ABNT me diz? Ó? Ela tem que ser na cor preta, tem que ser em negrito, tem que ser Arial, tamanho 12. Certo? Introdução.
O que eu vou fazer para que eu mantenha essa formatação no meu trabalho e eu não precise fazer todo esse trabalho para os itens posteriores, tá? Nós vamos ter aqui os itens também que vão se enquadrar nessa mesma formatação, que é fundamentação teórica, metodologia, resultados de discussão, conclusão e bibliografia, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou utilizar aqui a minha aba de títulos, tá? Que é essa aba aqui. E a gente vai atribuir o título 1, tá? Como sendo a minha formatação para títulos. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou clicar aqui ó, na opção título 1, tá? Título 1, clicar com o botão direito e eu tenho essa primeira opção aqui, atualizar título 1 para corresponder à seleção. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou dizendo que esse título 1, ele terá agora a mesma formatação que a introdução. Cliquei sobre esse item, percebam o que vai acontecer. Ele vai aparecer aqui, ó. Então, qualquer texto, qualquer elemento do texto aqui, pessoal, que eu botar, se eu clicar, por exemplo, nessa palavra fornece, e clicar aqui em título 1, ó, ele vai assumir as condições daqui, ficar negrito, Arial, tamanho 12 e tal, certo? Porém, nós precisamos também o quê? Numerar esses títulos. Aqui dentro da aba de título, eu posso fazer essa numeração, inclusive automática. Vou mostrar para vocês como se faz. Vocês vão clicar com o botão direito, clicar aqui em modificar, certo? E aqui vocês já podem fazer alguns tipos de formatação. Por exemplo, se tiver com recuo, então, mas eu já volto para cá. Nós vamos formatar agora esse item introdução para que ele tenha números, para que ele comece de 1, introdução seja 1, fundamentação teórica seja 2. Então, a gente vai ver aqui, ó, no canto inferior esquerdo, vamos clicar em formatar, e temos aqui a opção de numeração, tá? Clicamos em numeração, e nós vamos escolher aqui esse primeiro, esse segundo que aparece aqui, ó. 1, 2 e 3. Então, clicamos aqui, tá? Damos um OK, e ele vai numerar a minha introdução. Porém, perceba que quando eu fiz isso, ele apresentou um recuo aqui. E para títulos, eu não posso ter recuo. O que eu faço aqui? Vou aqui, ó, nesse itemzinho que tem aqui, que é o item de retirar o recuo, cliquei sobre ele, ele já ficou formatado, e eu vou aqui clicar em OK. Então, percebam que aqui a minha introdução já ficou no formato da ABNT, em negrito, Arial tamanho 12, a fonte escura e numeração 1, tá? A distância, pessoal, entre... Um outro ponto aqui que eu queria falar para vocês. A distância entre um título e o início de um parágrafo é sempre 2 vezes. Então, vocês podem, sempre que vocês forem pegar aqui, vocês veem que o texto está junto, então vocês vão clicar aqui e dar o Enter 2 vezes. 1, 2 vezes. Essa é a distância correta. Tá bom? Certo? Deixa eu só verificar aqui como que está esse parágrafo aqui, que eu acho que ele está com uma... deixa eu ver aqui o parágrafo. Ele estava com um probleminha aqui na formatação. Pronto. Só voltar aqui. Fiz besteira. Só um minutinho, pessoal, que eu fiz uma besteira aqui. Pronto. Deixa eu só voltar aqui. Pronto, perfeito. Tá? Voltando. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Certo? Eu vou transformar os meus outros títulos de uma forma bem simples. Então, ó, veja uma marcha que vai acontecer aqui. Eu seleciono o item fundamentação teórica e vou dizer que ele também é igual à introdução. Eu venho aqui e clico em título 1. Então, ele já ficou aqui para mim. Enter. 1,
duas vezes, tá? Ele já ficou formatado como aquele item anterior. Vou agora lá na metodologia. Seleciono metodologia, cliquei em título 1, ele já vai ficar como igual aos outros. Vou agora em resultados de discussão, título 1, vai ficar igual aos outros, tá? Vou agora em conclusão, título 1, ele fica igual aos outros e também numera, tá? Vou em bibliografia, título 1, ele vai trazer a minha bibliografia numerada. Então, agora nós temos o trabalho todo, olha, sendo feito aqui, tá? A introdução está numerada, a fundamentação teórica está numerada, a metodologia está numerada, resultado de discussão, conclusão e também bibliografia. Certo? Porém, agora nós temos uma formatação diferente para os subtítulos, tá? Os subtítulos, eles vão seguir também aí a numeração, tá? E para eles nós vamos fazer um pouquinho diferente. Então, vamos ver aqui quem é subtítulo, tá? Aqui, no item de fundamentação teórica, nós temos um subtítulo que é formatação de trabalho. Então, a BNT diz que, para subtítulos, nós temos que ter Arial, tamanho 12, na cor automática, mas nós não temos aqui, pessoal, a opção de negrito. Nós não botamos subtítulos como negrito. E nós vamos numerar ele de forma manual, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Se eu tenho fundamentação teórica como item 2, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, formatação de trabalho vai ser o item 2.1. Espaço. E ele já me traz aqui uma formatação, certo? Agora, eu vou querer dizer que os outros itens que estão como subtítulos devem ser iguais a esse aqui. Então, o que eu vou fazer? Mesma coisa que eu fiz, eu vou criar um outro título para ele, que serão os subtítulos. Olha. Eu vou selecionar aqui a minha opção de formatação de trabalho, que é o meu subtítulo. Vou aqui em título 2, clico com o botão direito, atualizar título 2. Perdão, pessoal, só uma coisa. Primeiro a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos selecionar e a gente vai ter que ir aqui, lá em referências novamente, que nós vamos criar um outro nível. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que subtítulo é nível 2, então nós vamos clicar aqui, referências, adicionar texto, nível 2. Ok? Aí voltamos para lá. Vamos criar o subtítulo agora. Cliquei com o botão direito, atualizar título 2 para corresponder à seleção, e ele vai ficar com a mesma formatação, tá? Clicamos aqui com o direito para verificar se tem alguma modificação a ser feita. Veja que tem um recuo, então a gente elimina o recuo e dá um OK. Temos aqui formatação de trabalho já sendo feita. Agora nós vamos aqui nos outros itens, aqui nós temos métodos de pesquisa, tá? Que é um subtítulo da metodologia, e a gente vai botar ele como título 2. Percebam que, se eu clicar aqui, ele já vai ficar formatado como esse aqui, e eu não preciso fazer a numeração dele, ele vai ficar automático, ó, só para vocês perceberem. Cliquei aqui, eu estou dizendo que método de pesquisa vai ser igual à formatação do trabalho, então ele já traz para mim essa formatação feita. Em resultados de discussão, teremos aqui os resultados também como subtítulo. Clicamos aqui e deixa eu só verificar aqui. Em discussão, nós vamos criar um outro tipo de subtítulo, que são aquelas seções que elas já são subtítulos dos subtítulos. Então, nós vamos criar um terceiro título, um terceiro nível de texto para eles. Então, eu vou clicar aqui, selecionar discussão, tá? Vou lá em referências, adicionar texto e nível 3. Cliquei em nível 3, certo? Ele vai criar um outro nível de texto. Para esse nível de texto aqui, eu vou formatar ele, tá? Para esse estilo de formatação, a discussão ele é feito o seguinte, ele é Arial, tamanho 12 também, a cor, ela é
automática, só que ele é um texto, um título em itálico. Então, eu venho aqui e clico na opçãozinha, nesse izinho que está aqui inclinado, itálico. Eu agora enumero ele, que ele vai ser 41.1.1. Opa, peraí, 41.1. Ponto, espaço. Ele vai me dar a minha numeração. E eu vou criar um subtítulo lá para ele também. Tá? Um outro título. Então, eu venho aqui ó, no título 3, clico para atribuir a formatação, certo? Modificar. Eu verifico aqui que ele está com recuo, então retiro o recuo e ele fica aqui para mim, tá? Se porventura eu fosse criar um outro subtítulo aqui, pessoal, por exemplo, nesse método de pesquisa aqui, tá? Se eu fosse criar um outro subtítulo, por exemplo, o meu método de pesquisa foi pesquisa de campo, sei lá. Então eu vou aqui, tá? Subtítulo desse subtítulo, cliquei aqui e ele já me dá a formatação, como eu fiz. Certo? Bem simples, bem rápido, já fica aqui pré-selecionado. Tá bom? Ok? Agora, nós vamos fazer um outro ponto, pessoal, que é a questão da criação do nosso sumário. Tá? Como que a gente vai criar um sumário automático para isso aqui? Então, eu vou aqui na... Deixa eu só verificar aqui na... Deixa eu só... Peraí, quero ver para a introdução. Vou ter deixado uma folha em branco aqui, eu acabei não deixando. Mas eu vou criar aqui algumas folhas em branco para a gente ter aqui para comparar com o nosso trabalho. Como que a gente vai criar um sumário? Não, nesse caso, Ligiane, eu estava falando aqui, se é um subitem de métodos de pesquisa, tá? Por isso que eu botei 3.1.2. Se fosse assim um outro, se fosse, por exemplo, um subtítulo, tá? Eu poderia botar ele assim. Mas aqui, eu estava me referindo como eu fiz igual esse aqui, ó, que é uma seção desse subtítulo, tá? Por isso que eu botei ele como 3.1.1. Eu poderia até incluir outro aqui, por exemplo, falando dos meus métodos, dizendo que eu fiz uma entrevista, tá? Venho aqui e ele vai me dizer. Eu estou falando agora, me referindo a elementos que fazem parte dos métodos de pesquisa, tá? Então já está tudo bem formatado aqui, bem tranquilo. Vou criar um sumário, pessoal. O que é que eu vou criar um sumário aqui? Vou clicar em uma nova folha, antes da introdução, tá? Aí eu vou vir aqui no item de referências, e ele vai ter aqui, ó, esse item sumário aqui no canto esquerdo. Cliquei sobre ele, e eu tenho a opção de sumário automático. Cliquei aqui sobre sumário automático, vejam bem o que vai acontecer. Ele apareceu aqui para mim, o sumário criado de forma automática. Por que ele criou de forma automática, pessoal? Porque eu deixei, lembram que nós criamos os níveis? Introdução era um nível, fundamentação teórica, formatação do trabalho. Eu criei esses níveis e trouxe para esses níveis as formatações para que eu pudesse criar esse sumário automático. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos botar esse sumário nas normas da ABNT. Arial, tamanho 12, tá? Ele já vai estar aqui nas normas. E esse item de sumário, ele geralmente é o quê? É no centro. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele aqui no centro, colocar em Arial, e ele geralmente o quê? Esse nome sumário é em maiúsculo. Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso, primeiramente, aqui, clicar nesse itemzinho onde tem um A maiúsculo, A minúsculo, e botar que ele é maiúsculo, tá? Certo? E vamos colocar ele aqui também preto. Ok? Da mesma forma que nós formatamos outras fontes. Então, vamos clicar aqui, podemos aqui dar um Enter ou 2 para ficar mais arrumadinho. E já temos o nosso sumário criado. Porém, percebam o seguinte, pessoal, que a numeração deste sumário,
ele está começando a contar aqui da página 4, mas nós sabemos que nas normas da ABNT, os elementos pré-textuais, tá? Que são aqueles elementos que antecedem o meu texto propriamente dito, eles não são elementos que contam como números de páginas. Então, nós vamos inserir esses números de página agora. Como é que eu faço isso? Vou aqui no sumário, na página do meu sumário, clico fora dele aqui, ele vai ficar ó, com o cursorzinho piscando aqui fora dele, né? E eu vou aqui na parte de layout, tá? E eu vou aqui no item quebras. Isso, essa aula está sendo gravada, tá, Cícera? Ela vai ficar disponível lá para vocês, naquela mesma pastinha das outras, tá? Inclusive, a parte já está compartilhada com vocês. Então, a gente vai vir aqui em quebras, tá? E eu vou inserir uma quebra de página. Cliquei em quebra de página, ele vai gerar uma outra página aqui para mim, que nós não vamos precisar dela, tá? Como nós não vamos precisar, então eu vou aqui retirar essa página. Só voltar aqui no backspace que ele vai retirar para mim. Quando nós vamos criar, pessoal, uma numeração, tá, de página, nós criamos um cabeçalho ou um rodapé. Geralmente, nós temos a numeração aqui dos nossos trabalhos na parte de cima, né, nos cabeçalhos. Para fazer isso é bem simples, tá? Vocês podem dar, ó, aqui na parte mais de cima, né, aqui na margem, vocês vão dar 2 cliques, ele vai aparecer o cabeçalho para mim, certo? Vejam que aqui, ó, ele já aparece uma opção de ferramentas de cabeçalho e rodapé, e a gente tem tanto aqui o cabeçalho para ser formatado, quanto o rodapé para ser formatado. A gente vai utilizar aqui, por exemplo, para fazer referências aqui embaixo, né, no nosso trabalho, então a gente vai ter isso. Quando a gente clica aqui, vejam que aqui no canto esquerdo aparece ó, o item numeração de página. É aqui que eu vou numerar as minhas páginas. Então, cliquei em numeração de página, certo? Nós vamos fazer essa numeração no cabeçalho, ou seja, na parte de cima da folha. Então, nós vemos aqui, vamos no item início da página, e geralmente essa formatação é essa aqui, essa número 3, que fica no canto superior direito. Cliquei no canto superior direito, ele já vai o quê? Ó? Numerar todas as páginas do meu trabalho. Certo? Todas as páginas do meu trabalho. Então, está tudo numerado aqui. Só que tem uma coisa errada, né? Por quê? As páginas que nós vamos utilizar aqui posteriormente para fazer a capa, a folha de rosto e o sumário que já está feito, elas não são numeradas. Então, nós vamos fazer aqui algumas formatações. Primeiro, vamos formatar o número de página, né? O número de página, ele é aqui na mesma formatação da fonte, então ele é Arial, só que ele vai ser tamanho 10, certo? E vai ser aqui a fonte preta. Então, Enter, tá? Ele aqui já formatou para mim. Cliquei fora 2 vezes, ele já está com a numeração ali correta. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? A partir de que página eu preciso que seja numerada sem que leve em consideração as páginas anteriores? A partir da minha primeira página textual. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, para formatar esse número de página, eu dou 2 cliques aqui, certo? Ele vai ter um itemzinho marcado aqui como vincular anterior, que é essa parte aqui, tá? Ele não está aparecendo aqui para mim, deixa eu ver só o que houve aqui. Espera aí, deixa eu só voltar aqui. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Espera aí, deixa eu só ver se vai dar certo aqui, pessoal. Não foi. Já sei o que foi aqui, pessoal, que eu fiz de errado. Espera aí, deixa eu retornar aqui a sequência até formatação do sumário. Pronto. Ok. Só uma mudançazinha, pessoal. Nós vamos criar primeiramente a numeração, tá? Ser a numeração.
a gente insere aqui a quebra de página, tá? Vamos aqui na numeração da introdução. Ele não está aparecendo aqui para mim a opção de vincular anterior. Aí, deixa eu ver aqui. Acho que teve algum problema aqui na formatação, pessoal. Deixa eu só verificar aqui. São nossos de ofício, tá? Deixa eu verificar o que houve aqui. Acho que agora vai. Deixa eu inserir aqui a numeração. Opa. 10, pronto, foi. Vou voltar aqui no meu texto. Agora sim, agora ele está aparecendo, tá? Então, pessoal, agora ele está aparecendo aqui para mim. Só um errozinho básico que eu cometi aqui, tá bom? Na quebra de página, tá? Eu cliquei no item errado aqui. Quando vocês forem fazer a numeração, vocês vão clicar aqui, ó, fora do sumário, tá? Ele vai ficar com um itemzinho. Em layout, quebras, vocês vão clicar nessa aqui, ó, próxima página e não em página, como eu falei para vocês, só corrigindo, tá? Próxima página, porque ele vai criar uma seção. Então, aí eu venho aqui, ó, nessa opção da introdução, peraí, nessa opção aqui, quando eu for aqui na introdução, tá? Percebo que agora aparece, vincular anterior. Então, o que eu faço, pessoal? Eu vou desmarcar essa opção. Ela vai ficar assim, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que essa seção aqui, dessa numeração, não está mais vinculada a essa, tá? Então, o que eu faço? Eu simplesmente venho aqui, ó, na primeira página, tá? Apago essa numeração, certo? E a minha página vai ficar numerada somente a partir da introdução agora. Somente a partir de onde ela precisa ser numerada. Só que aqui ela está começando em 4. Por quê? Porque ela contou as páginas anteriores, que estão aqui, 2 em branco mais o sumário. Só que eu preciso que ela comece aqui em 1. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aqui na minha formatação, só clica aqui, ó, 2 vezes sobre o número, tá? Vou aqui em número de página novamente, e ele vai ter aqui, ó, formatar número de páginas. Cliquei em formatar número de página, aqui não é para continuar da seção anterior, eu vou botar em iniciar em, e vou digitar 1. Ok, pronto. Meu trabalho começou a ser numerado pela parte textual aqui do 1, certo? Basicamente isso. O que é que nós vamos fazer agora? Nós precisamos atualizar o sumário, tá? Para que ele comece não mais dizendo que a introdução está na página 4, mas ele está na página 1. Nós vamos aqui clicar no sumário, dentro dele. Tem a opção aqui, atualizar sumário. Clicamos em atualizar sumário e ele vai dizer, ó, atualizar apenas os números de página. Certo? Então a gente vem aqui, ele já atualizou, e ele vai passar aqui para mim, dizendo que, ó, introdução está na página 1, fundamentação teórica está na página 1 também, e agora temos a nossa numeração correta. Tá bom? Vamos criar, pessoal, uma capa para esse trabalho. Tá? Criar uma capa para a gente finalizar a aula. Então, geralmente a capa nós vamos ter o nome da faculdade, tá? Peraí, deixa eu só limpar essa formatação aqui, tá? Faculdade do Oeste Potiguar. FAOP.
Curso, né? Pode ser bacharelado em serviço social. Nome aqui eu vou botar o meu, tá? Título do trabalho, formatação de trabalhos acadêmicos. A minha cidade, né, que é São Miguel, RN, e o ano, que é 2021. Para essa formatação aqui, pessoal, nós vamos utilizar Arial, tamanho 12 e em negrito. E o texto, ele não é, aqui o espaçamento é simples, tá? Ele não é justificado, ele é sempre centralizado. Então tem uma forma bem simples de fazer isso. Eu cliquei aqui, tem a opção aqui em parágrafo, cliquei e já ficou centralizado. Ok? Então ele vai ficar aqui, ó, para a gente deixar a capa mais bonitinha, né, mais aqui formatada, nós clicamos aqui sobre o último item aqui da parte de cima. Vamos clicar mais ou menos aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, mais ou menos, tá? Vamos aqui mais ou menos umas 7 vezes, certo? E aqui nós clicamos para que essa São Miguel vá lá para baixo, lá para o finalzinho do texto, tá? Então ele vai ficar aqui no finalzinho. Temos aqui a nossa capa do trabalho, tá? Feita. Está formatada. Nós vamos pegar essas mesmas informações, tá? E transcrevê-las aqui para a nossa folha de rosto, tá? Que é aquela outra parte que tem a questão do que é o trabalho. Então, eu posso pegar essa mesma informação aqui que eu tinha, copiá-la na folha de rosto. A gente não precisa botar mais aqui a foco, é a faculdade, tá? Então, a gente vai clicar aqui, vou copiar essas informações. Então, o que eu vou trazer para cá? O meu nome vai ficar em cima, certo? Formatação de trabalhos acadêmicos. E aqui eu vou criar aquela partezinha, tá? Que é a parte onde eu indico o que é o meu trabalho. Então, eu vou clicar aqui mais ou menos umas 4 ou 5 vezes e vou criar aqui o que está se referindo ao meu trabalho. Então, eu vou botar que o trabalho pode ser assim, apresentado à Faculdade do Oeste Potiguar como pré-requisito final para a aprovação na disciplina de informática básica. E o nome do professor, tá? Professor Pedro Albino, que é meu nome final. Só que essa formatação ela vai ser um pouquinho diferente, tá? Nós vamos, primeiramente aqui a gente vai selecioná-la, tá? Vamos aqui na opção de parágrafo. Ele não é centralizado, isso aqui ele é justificado, tá? Ele é justificado. Espaçamento ele não é nenhum, tá? Espaçamento aqui é simples, espaçamento aqui nessa parte não tem, ok? Certo? Em relação à formatação da fonte, ele não é negrito, mas ela permanece na mesma fonte e ele é tamanho 10. Ok? Deixa eu só aumentar aqui para ficar melhor, pra vocês verem, tá? Tamanho 10. E agora, pessoal, eu vou fazer o recuo, tá? Lá em parágrafo novamente. O recuo, ele é à esquerda do texto. E esse textinho aqui, ele tem um recuo de 8 centímetros. Então, eu vou fazer aqui, digitar 8, tá? Dar um OK, e ele já fica aqui. Está devidamente formatado o nosso trabalho. Tem capa, tem folha de rosto. Aqui, São Miguel, só dá um enterzinho aqui que ele vai lá para baixo, tá?
Deixa eu só eliminar essa página aqui, que a gente não precisa dela. Então, vejam um trabalho que era um texto assim, ó. Estava nesse formato aqui, totalmente estranho, totalmente não formatado. Nós transformamos esse texto nisso aqui. Certo? Ok? Transformamos nisso aqui. Quer dizer, esse aqui é o que eu tinha formatado antes, né? Esse aqui que nós fizemos, ó. Temos capa, temos folha de rosto, temos o sumário completo, temos todos os itens formatados e ainda podemos incluir uma bibliografia aqui, tá? Podemos incluir uma bibliografia aqui. Deixa eu pegar essa bibliografia aqui, certo? Colar ela para cá com só o texto não formatado. Para formatar a bibliografia, pessoal, ela é basicamente uma coisa bem simples. Você vai ficar aqui, ó. Ela vai ser Arial também, tamanho 12, certo? Espaçamento aqui simples, tá? E a gente vai ter uma questão básica ali de formatação para bibliografia, que você vai o quê? Em negrito, né, o título, tá? O título aqui dos trabalhos, ok? E está formatado nosso trabalho. Simples, rápido, sem estresse. Tem algumas coisinhas assim para a gente fazer, né? Só para deixar aqui o texto mais organizado. Mas fora isso, pessoal, o trabalho está formatado aqui. Aquele trabalho horrível que a gente tinha, o texto, ficou assim. E aí, fácil, difícil, mediano, dá para fazer? O que vocês acharam? Eu sei que deu uma enroladinha aí no meio, eu acabei clicando algumas coisas erradas aqui, pessoal, mas pode desconsiderar, tá bom? Então a gente já fez aqui. Isso, tem pessoas, pessoal, que se embananam com isso aqui, tá? E não conseguem fazer e pagam para as pessoas fazerem. Certo? Mas basicamente é isso. O trabalho está formatado aqui como deve ser dentro das normas da ABNT, tá? Então, por hoje, pessoal, já são 9h34, podemos encerrar aqui a nossa aula de hoje, tá? É a questão da numeração, Ligiane, é o que o pessoal às vezes mais se enrola para fazer. Porque tem um jeito simples, esse aqui que eu falei para vocês é o jeito mais simples de fazer numeração. Se for exigido, por exemplo, que a numeração for aqui na parte de baixo, a única diferença que eu vou fazer é pegar aqui e dizer que a numeração é no rodapé. E fazer a mesma coisa que eu fiz. Não tem nenhum tipo de complicação. Basicamente isso. É bem simples, bem prático para fazer. Né? Então, acaba sendo bastante funcional, né, para a gente, principalmente nós que trabalhamos muito, né, com trabalhos acadêmicos, né. Aí pode ser, por exemplo, aqui que a faculdade exija a disciplina, né, então, ó, disciplina de informática básica, tá? A gente supre aqui, bem simples, tá? Aí tem o TCC, tem outras coisas, né? O TCC, como eu estou fazendo aqui um trabalho simples, tá? O TCC vai ter contracapa, vai ter a questão de lista de figuras, não sei o quê, mas por hora isso aqui é bem suficiente para vocês que vão fazer os próximos trabalhos aí das disciplinas, tá bom? Basicamente isso, ok? Então, meninas, por hoje nós podemos encerrar. Eu vou estar disponibilizando para vocês o questionáriozinho, o primeiro questionário sobre Excel, para que vocês possam responder lá individualmente. Vocês respondem, põem o nome de vocês. Próxima aula eu deixo um outro questionário aqui sobre essa aqui de Word, tá? Vocês respondem, tudo certinho, questõezinhas bem simples, vocês vão tirar de letra, tá? E
o trabalho para que vocês possam entregar lá na última semana. Então, o ideal é que vocês se reúnam para ter pelo menos o questionário feito até a próxima aula, tá? Porque na partir da próxima aula eu já consigo, vocês informam para mim quando tiver ok, com o questionário feito, o formulário lá no Google Forms, aí vocês me informam que é para a gente, para que eu possa encaminhar para os meus alunos. Se vocês puderem até encaminhar antes da quarta-feira, porque na quarta-feira eu tenho aula com todo mundo, eu já falo um pouco, mas se não der também, eu falo lá no grupo com eles e peço para que eles contribuam com vocês aí para esse trabalho. Então vocês podem trabalhar essa semana com a questão do formulário, preenchimento, tudo certinho, e fica uma semana para vocês fazerem só a tabulação dos dados, tá bom? Ok? Ficamos combinados assim? Certo? Professor, nós colocamos Oi. poucos itens no formulário ou muitos? Não, pode ser alguns itens básicos, aqueles que eu falei, nome, Aí nós idade. envia para o senhor, o link para eles responderem? Vocês podem mandar o link para mim, tá? Aí eu Tá encaminho para certo. eles e peço para eles responderem, para eles contribuírem com o trabalho de vocês, tá bom? Tá bom. Certo? Então, meninas, bom descanso aí para vocês, bom final de semana para todas, tá? E qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem, pode mandar lá no grupo, pode mandar mensagem no privado também, e eu vou fazer algumas atualizações do Google Sala de Aula, ao final aqui da nossa aula, e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode direcionar lá para mim, tá bom? Pois, até mais, tá? Ótima noite para vocês.